A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa esperança não termina na sexta-feira da paixão, no drama do Calvário. A nossa esperança está fincada na manhã gloriosa da ressurreição do Senhor Jesus. Amanhã, no mundo inteiro, nós estaremos celebrando a verdade bendita da ressurreição do Filho de Deus, do nosso Salvador. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e a garantia de que também teremos um corpo novo, um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus. A mensagem de hoje vai tratar deste grandioso tema e eu gostaria de convidar você e a sua família para participar deste programa, para assistir esse programa e para receber de Deus esta palavra. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do reverendo Márcio Tadeu Demarque, presidente do Sínodo de Campinas e membro da Junta Patrimonial e Financeira da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. Reverendo Marcos, como têm sido as propostas de plantação de igreja na área de jurisdição aqui do Sínodo de Campinas? Primeiramente, o Sínodo procurou conhecer o estado da situação evangelística no seu território. Nosso Sínodo abrange 8 presbitérios. Nós detectamos que há inúmeras cidades que não têm nenhum trabalho presbiteriano. E por causa disso, nós nos associamos aos demais presidentes de sínodos do estado de São Paulo para trabalhar para que essa situação seja revertida por um trabalho pleno de evangelização. Para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, são mais de 500 municípios. Mais da metade deles não tem igreja presbiteriana. Daí, nós já temos um projeto para alcançar essas cidades, primeiramente chamando a atenção das igrejas locais, para que os seus membros possam se ativar nessa tarefa de evangelização, que é algo próprio da comunidade local. Cada membro ser um missionário. Se uma igreja local não pode fazer o trabalho sozinha, ela é aconselhada a fazer uma parceria com outra igreja ou com o próprio presbitério para que a cidade mais próxima, que não tem o trabalho da igreja presbiteriana, possa ter através dessa tarefa evangelizadora que nós queremos que cada membro tenha. Reverendo, a Comissão Nacional de Evangelização da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com todos os sínodos aqui do estado de São Paulo, estará de 24 a 26 de abril promovendo o Congresso de Plantação de Igrejas e Revitalização de Igrejas. Gostaria que o senhor falasse qual é a expectativa desse congresso aqui para a região do estado de São Paulo. Exatamente, esse é um dos pontos da nossa estratégia. Primeiro, mostrar para todo mundo que a igreja presbiteriana deve alcançar essas cidades. Vocês podem ver no mapa de todo o estado de São Paulo, e principalmente aqui, especificamente do Sínodo de Campinas, essas cidades cujos territórios estão em branco. Nós queremos alcançar esses campos, lembrando até daquela palavra de Jesus: vede que os campos já branquejam para a ceifa. Nesse congresso, nós queremos apresentar a todos os presentes exatamente essa tarefa de ir até esses campos, fazendo com que cada pastor, cada igreja, cada conselho que estiver ali representado possa se responsabilizar em alcançar a cidade mais próxima da sua igreja. Esse evento, como já foi dito, acontecerá aqui em Campinas, de 24 a 26 de abril. Nós teremos a presença de grandes plantadores de igreja com experiência e nesse congresso há um diferencial. Nós não teremos parte teórica apenas.
Nós queremos ensinar como começar uma congregação em um local que não tenha nenhuma atividade da igreja presbiteriana. Nós queremos mostrar a situação do estado de São Paulo, exatamente para que as igrejas próximas dessas cidades se responsabilizem, adotem aquela cidade para se iniciar um trabalho de evangelização. Nós vamos ter aqui, quem são os preletores que vão estar aqui? O reverendo Hernandes vai estar aqui também falando nesse congresso, mais o reverendo Roberto. Quem serão os demais preletores? Nós estamos convidando esses homens que têm experiência nisso. O reverendo Arival Casimiro, que tem o seu projeto com a sua igreja em São Paulo, é um grande plantador de igreja, ele estará falando, o reverendo Lidório, nós teremos o reverendo Marcos Severo, esses homens que têm experiência em plantação de igreja e revitalização. Esses são os nossos principais preletores. Reverendo, eu gostaria de encerrar assim a nossa entrevista, dando a oportunidade para que o senhor deixasse uma mensagem aos amigos telespectadores que, apesar de ouvirem desse aspecto assim mais de plantação de igreja, mas que também precisam da mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus. Olha, eu tenho a dizer o seguinte, a Bíblia tem tanta sabedoria e nos lábios de Jesus, para mim, tem duas palavras muito especiais. Da mesma forma como Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e isso ele fez de modo especial para os missionários, para os pastores, que se estende para todos aqueles que conhecem a palavra. Também tem uma outra palavra de Jesus que disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tenho certeza que a igreja, de modo muito especial a igreja presbiteriana, tem cumprido essa palavra do Senhor Jesus, ide, nós estamos indo. Agora, nós queremos que você, que está nos ouvindo, possa também obedecer essa outra palavra de Jesus. Acolher essa palavra, esse vinde a mim, você receba, você acolha para a sua salvação. Que Deus te abençoe. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Hoje eu quero conversar com você sobre um dos assuntos fundamentais do cristianismo. Eu diria que é a pedra fundamental do cristianismo. A verdade gloriosa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Há aqueles que negam a ressurreição e dizem que Cristo não ressuscitou. Outros dizem que Jesus não chegou a morrer na cruz. Outros dizem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus e o esconderam. Outros afirmam que, na verdade, a ressurreição foi um embuste criado pela igreja primitiva para enganar as pessoas. Mas precisamos afirmar categoricamente isto: Jesus Cristo foi o Filho de Deus ou então um lunático, porque ele afirmou que morreria numa cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. Se ele não ressuscitou, então ele faltou com a verdade, ele não mereceria crédito. Mas verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele veio a este mundo para morrer e ele ressuscitou ao terceiro dia e há de voltar em glória e majestade. A doutrina da ressurreição é absolutamente incontestável. Jesus ressuscitou, deu provas desse fato. Os apóstolos, intimidados e acovardados de medo, cobraram ânimo, pregaram a palavra com ousadia e estiveram prontos a serem presos, açoitados e morrerem por esta verdade. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, a primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 15 desta carta, o apóstolo Paulo vai tratar desta verdade incontestável da ressurreição. E eu quero aqui destacar alguns pontos importantes dessa doutrina. Em primeiro lugar, o fato da ressurreição. Paulo afirma que Jesus de fato morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, segundo diz a Escritura. E Paulo tem o cuidado de registrar as pessoas para quem Jesus apareceu depois de ressurreto dentre os mortos. Ele apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois apareceu a Tiago, depois novamente aos apóstolos, e finalmente ele apareceu em glória a Paulo no caminho de Damasco. A verdade da ressurreição é incontestável. Incontestável pelos seus registros, incontestável pelos seus testemunhos históricos, incontestável pela transformação realizada na vida destes homens que saem de uma posição de medrosos e covardes para uma posição de testemunhas absolutamente ousadas, prontas a darem suas vidas por esta gloriosa verdade. O segundo fato que este texto de 1 Coríntios revela não é apenas o fato da ressurreição, mas a importância da ressurreição. Os gregos, que acreditavam no dualismo do espírito bom e matéria má, não acreditavam, portanto, na doutrina da ressurreição. Para eles, seria um absurdo pensar em que alguém pudesse voltar a ter um corpo, porque eles entendiam que o corpo era o claustro, a prisão da alma. Mas a verdade bíblica da ressurreição é um fato incontestável. E Paulo vai argumentar nesta carta que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, então nós perecemos em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição de mortos. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram pereceram. E Paulo, então, vai argumentar que se Cristo não ressuscitou, ou seja, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo argumenta, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas desta verdade. Há um terceiro fator nesse texto muito importante destacar.
Primeiro é um fato. Segundo, a importância. Vamos ver agora a ordem da ressurreição. Neste capítulo 15, Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. E nós, então, seguiremos esta fila. Vamos entender isso. É claro que Jesus não foi a primeira pessoa que ressuscitou. Nós temos registro da ressurreição do filho daquela mulher lá de Sarepta. Nós temos testemunhos nas Escrituras de que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Nós temos testemunhos, então, de ressurreições que precederam a ressurreição de Jesus. Mas em que sentido Jesus é a primícia dos que dormem? Porque essas pessoas que morreram e ressuscitaram, conforme relata a Escritura, voltaram a morrer. Ressuscitaram não num corpo de glória, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou num corpo de glória, num corpo incorruptível e imortal. Jesus jamais voltou ou voltará a morrer. Então ele é as primícias dos que dormem. E ele ressuscitou como o primeiro da fila. Ele ressuscitou como garantia de que nós também um dia ressuscitaremos e teremos um corpo novo, um corpo de glória, para habitarmos e reinarmos com Deus por toda a eternidade. Mas ainda, uma quarta verdade nesse texto, muito importante destacar, é a natureza da ressurreição. A grande pergunta, então, é em que corpo nós ressuscitaremos? Como é que será este corpo da ressurreição? Que características ele terá? E aqui há um ponto importante a dizer. Existe uma continuidade e uma descontinuidade. Ou seja, o corpo, na linguagem de Paulo em 1 Coríntios 15, é como uma semente. Você lança uma semente na terra e você vai ver que daquela semente brotará uma planta bonita, viçosa, uma flor mimosa, uma árvore frutuosa com doces e saborosos frutos. Existe uma continuidade no sentido de que se você planta maçã, você não vai colher pêssego. Ou seja, quando uma pessoa morre, não é outra que vai ressuscitar. Com isso, Jesus está combatendo peremptoriamente, e a palavra de Deus combate decisivamente, a famigerada teoria da reencarnação. Não existe reencarnação. Cada pessoa é uma vida única neste mundo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por outro lado, há uma descontinuidade, ou seja, esse corpo corruptível, fraco, mortal, não é desse jeito que ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir com algumas características diferentes. Que características são essas? Vejamos então quais são as características desse corpo ressurreto. A Bíblia diz: semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Ou seja, o corpo que desce ao túmulo é como uma semente. E esse corpo tem fraquezas, tem doenças, tem deficiências, tem limitações. Ele é um corpo que se corrompe e se envelhece, onde o tempo vai esculpindo na nossa face rugas, e nós vamos ficando com as pernas bambas, com os joelhos trôpegos e com as mãos descaídas. Mas este corpo que vai ressuscitar é um corpo incorruptível. Ele não ficará velho, ele não ficará cansado, ele não ficará enfermo. É um corpo sempre novo, é um corpo sempre cheio de vigor. Segunda característica, o apóstolo Paulo diz assim: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Esse corpo nosso, ele está sujeito à desonra. A desonra da fraqueza, a desonra da decadência, a desonra do pecado, mas esse corpo vai ressuscitar de forma gloriosa. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós vamos brilhar como o sol no firmamento. Vai ser um corpo belíssimo, um corpo onde não haverá defeito físico, um corpo onde não haverá nenhuma marca da feiura que o pecado esculpiu em nós. Vai ser um corpo absolutamente belo, absolutamente glorioso.
Terceiro lugar, diz a Bíblia que esse corpo não será mais um corpo de fraqueza, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo não estará mais sujeito às leis da física e da natureza. Jesus, com o corpo ressuscitado, entrava numa sala com a porta fechada, ele saía de Jerusalém e aparecia na Galileia sem precisar caminhar pela estrada. Nós teremos um corpo assim, um corpo cheio de poder. Também a Bíblia diz que vai ser um corpo espiritual. É um corpo que vai estar completamente dominado pelo Espírito. Mas há uma última verdade que eu gostaria de destacar. É o tempo da ressurreição. Paulo diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos, diz Paulo em Tessalonicenses, transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Ou seja, a ressurreição se dará na segunda vinda do Senhor Jesus. Quando a trombeta ressoar, os mortos vão ressuscitar primeiro, só depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Esta é uma verdade gloriosa, esta é uma verdade cheia de esperança, esta é uma verdade que enche a nossa alma de doçura, de saber que a morte não é o fim, a morte não tem a última palavra, a morte já foi vencida. Por isso o apóstolo Paulo diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós teremos um corpo ressurreto, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Esta é uma mensagem para o seu coração. Se você ainda não tem esperança desta nova vida, desta vida eterna e da ressurreição, é tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Porque Paulo diz, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Então a filosofia hedonista estaria com a razão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas eu vou lhe dizer, a morte não é o fim, a morte não tem uma última palavra. Nós teremos uma vida eterna, gloriosa, venturosa, por toda a eternidade, com o Senhor Jesus. Se você entregar sua vida para Ele agora, você também desfrutará desta bem-aventurança eterna. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade incontestável da ressurreição. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. A minha oração, o meu desejo sincero, é que nesta manhã você possa ter obtido a maior compreensão da sua vida. Saber que Jesus ressuscitou e, como consequência da sua ressurreição, nós podemos ser felizes, temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e de uma vida eterna ao seu lado. Porque Ele foi a primícia de todos aqueles que um dia ressuscitarão para viverem eternamente com o Senhor Jesus no céu e tendo a certeza de que essa verdade pode ser também na verdade da sua vida a partir de hoje e a partir de agora. Creia nisso e cremos que o programa Verdade e Vida tem esse objetivo. E se você quer adquirir essa mensagem, a verdade incontestável da ressurreição, no final do nosso programa, a Elis vai lhe dizer como você pode adquirir através do 0800 ou através também do nosso site. Aguarde mais um pouco. Mas queremos lhe convidar para que amanhã, o dia da ressurreição, que é comemorado o dia da ressurreição, você possa ir à igreja presbiteriana aí mais próxima da sua casa. Você pode também, pelo 0800 119 105, saber qual a igreja mais próxima da sua casa. Ou ainda, você pode, pelo nosso site, www.ipb.org.br, também localizar a igreja presbiteriana aí mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, com classe para todas as idades, desde as crianças às pessoas adultas, sempre começando 9 horas, 9h30. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Bem como queremos que você participe amanhã do culto da ressurreição, pela manhã, à noite, onde a mensagem
da ressurreição estará sendo pregada em todas as igrejas presbiterianas. 9 horas e 18 horas, algumas 19 horas, você é o convidado do Verdade e Vida. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui com mais um programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Campinas e região 3741-3003 ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. O programa Verdade e Vida está completando seu 2º ano de transmissão e para celebrar essa data, vamos premiar os primeiros 20 telespectadores que nos enviarem um e-mail com o livro do Reverendo Hernandes, Prosperando no Deserto. Mande um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Mande seu e-mail com seu nome, endereço e o canal onde assiste o Verdade e Vida. verdadevida@ipb.org.br. Os primeiros 20 e-mails que chegarem receberão gratuitamente o livro Prosperando no Deserto, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Mande seu e-mail, mande um só. E-mails duplicados serão eliminados. Os primeiros 20 e-mails receberão o livro gratuitamente em comemoração ao nosso 2º aniversário de transmissão do Verdade e Vida. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Por R$35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.